Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos na nossa jornada no capítulo 16 de Juízes e eu quero destacar aqui dois versículos. O versículo 20, que chama a atenção, o finalzinho do seu versículo, quando Sansão acaba de revelar para Dalila ali a fonte, ou seja, o seu voto de Nazireu, de que ele não tinha passado navalha sobre sua cabeça. E aí quando ela acorda, ele levanta pensando que ele estava como antes, que ele continuava com sua força, que ele continuava sendo o mesmo Sansão. E a expressão no finalzinho do versículo 20 é dizendo que ele não sabia que Deus já tinha se retirado. E triste para a vida de Sansão, e é triste para a vida de qualquer pessoa, quando essa frase puder ser aplicada a essa vida, que Deus já tinha se retirado. Eu me lembro do caso de Saul, quando Samuel insistia tanto, intercedia tanto, e Deus diz: olha, não me fale sobre esse assunto, eu não sei porque você está insistindo com Saul. Então veja que é uma perda total, e a própria consequência na vida de Sansão, logo no verso 21, ele ficou cego. Mas a cegueira de Sansão já vinha antes. Uma cegueira de uma total falta de conexão com Deus, de ter se afastado de Deus. Ele perdeu a dimensão espiritual. Ele pensa que está forte, mas ele está fraco. Ele pensa que é o mesmo Sansão, mas não é engano. E a consequência disso, no versículo 21, além de ele estar um cego agora, ele agora é um escravo. Porque essa é a consequência. A sua liberdade foi tirada e a sua paz interior, a sua dignidade. São caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos terríveis, caminhos de morte. A arrogância de Sansão levou ele a essa condição. A cegueira espiritual de Sansão levou ele a essa condição. Como nós precisamos ter cuidado, irmãos, né? A falta de conexão com Deus, a falta de intimidade com Deus, a falta de obediência com Deus nos tornam cegos. Jesus, muitas vezes, ele recriminava os escribas e fariseus que eram cegos espirituais, porque conheciam, mas perderam a percepção espiritual das coisas, perderam a noção espiritual das coisas, e apesar de lerem, apesar de até ser intérprete da lei, mas eram cegos espirituais. O próprio Saul, que perdeu a sua visão, a sua percepção espiritual e acabou trilhando por caminhos tortuosos, totalmente afastados de Deus. Por isso que é tão importante nós termos uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus, para que não aconteça na nossa vida o que está registrado no final do verso 20, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele morrendo no cárcere. Cego e escravo. Essa é a condição quando se perde a percepção espiritual, quando se perde uma visão espiritual. Vamos estar vigilantes, irmãos e irmãs, para não sermos enganados por nós mesmos, de pensarmos que estamos com toda a força espiritual, quando na realidade nós nos entregamos e perdemos essa condição. Vigilância, cuidado, para não perdermos a percepção espiritual. Pense nessas coisas, reflita. Que Deus nos abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.